Quero convidar você agora para a gente analisar um pouco e ter o conhecimento da importância da sã doutrina, da doutrina da palavra de Deus, os conhecimentos dos ensinamentos de Deus. Não é? Eu quero convidar você para você compreender como é importante você ter o conhecimento da doutrina verdadeira de Deus para que nela você possa seguir. Para que você possa ser prudente com os pregadores, com os dirigentes, com os que estão, não é, presidindo as congregações, do que eles estão levando, passando, instruindo você. Porque é muito importante você conhecer a sã doutrina para não ser conduzido por doutrinas anátemas, por doutrinas que não são a doutrina de Deus. Eu quero convidar você agora para essa importância, para você conhecer, entender e ver como é importante para nós, como é muito sério a gente estar com prudência para estar na sã doutrina, tá certo? Conhecendo e sendo prudente para não se deixar levar pelo engano. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, do versículo 3 ao 5, Paulo diz assim a Timóteo: olha, se alguém ensina alguma outra doutrina, se não for conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa nada sabe. Essa pessoa é soberba. Essa pessoa delira acerca de questões e contendas de palavras. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz: são homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, que visam apenas ganhos. Aí Paulo diz: afasta-te dos tais. É muito sério isso. Eu pergunto para você hoje: tem pessoas hoje ensinando, levando doutrina, ensinamento às pessoas que não é conforme o ensino de Jesus dentro das igrejas evangélicas? Tem sim. E eu quero convidar você para isso. Eu quero convidar você para estar atento nisso, observando isso, porque eu estou levando para você uma orientação muito séria. Tem pessoas que ensinam o que Jesus não ensinou dentro das igrejas hoje? Tem. Olha, queridos, dentro das igrejas evangélicas hoje é tanto ensinamento que não foi o que Jesus ensinou para o povo, que hoje estão vivendo dentro deles. Por exemplo, esses ensinamentos de campanhas para alcançar os seus objetivos, isso não é um ensinamento orientado por Jesus nem pelos apóstolos. Olha, Jesus não ensinou, olha meu irmão, Jesus não ensinou, olha meu irmão, os apóstolos não ensinaram. Ninguém fazer campanha de vitória, ninguém fazer campanha de chave, nem de pedra de Davi, derrubando gigante, campanha da marcha de 7 voltas, derrubando a muralha de Jericó, da reconstituição, da prosperidade. Deus não orienta isso a ninguém, Jesus não ensinou isso a ninguém. Isso não está conforme essa palavra do Senhor Jesus. Jesus não ensinou ninguém a ir para a fogueira santa, sal grosso, rosa ungida. Essas pessoas que estão levando isso são homens soberbos, como diz aqui Paulo a Timóteo, nada sabem, deliram acerca de questões e contendas de palavras, são homens corruptos de entendimento, privados da verdade de Deus, que visam apenas o ganho. Esses homens estão levando isso visando o ganho. Eles não estão compromissados com a palavra, nem estão com o objetivo de ensinar você para estar no caminho que leva você ao céu. Eles estão visando é ganho, é lucro, é satisfação, é multidão. É isso que esses homens estão visando. É muito importante você estar com prudência para conhecer a doutrina que você deve seguir, para não estar seguindo uma doutrina anátema, vã. O apóstolo Paulo, orientando a Tito, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: Tito, retém firme a fiel doutrina, porque há muitos desordenados, faladores, vãs e enganadores, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Observe que tudo isso é por ganância, é por ganho. Paulo orienta a Tito, dizendo: olha, cuidado com os ensinamentos que você está recebendo, porque tem muitos homens enganadores, que levam engano para o povo por ganância, por lucros, porque eles querem se dar bem. Eles estão visando, não é o crescimento da igreja no conhecimento de Deus. O que eles estão visando é o crescimento da igreja em números, para eles lucrar muito dinheiro através de ofertas e de dízimos
das pessoas a quem eles estão ali iludindo, enganando com doutrina que não é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, levando o povo à perdição. Porque a direção da doutrina é muito séria. Porque se você tiver num conceito de ensinamento, de orientações que não sejam de Deus, você vai se perder com toda a sua devoção, com toda a sua dedicação ao seu líder, à sua igreja. Se você estiver sendo conduzido fora do que Jesus ensinou, da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, você vai se perder e se decepcionar, e grande será a decepção. Por isso que é muito importante você conhecer a doutrina. Olha o que Paulo disse, escuta aí, irmão. Escuta o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Dá uma lidinha lá. Paulo diz, se vier um do nosso meio, vos trazendo outro evangelho, não recebam. Pode ser Pedro, o pastor considerado da igreja de Jerusalém. Pode ser Paulo. Pode ser quem for dos apóstolos. Se vier trazendo outro ensinamento, que não foi aquele que nós pregamos para você no começo, que Jesus nos ensinou, não recebam. Pode descer um anjo do céu trazendo outro ensinamento, não recebam. Porque tem muita gente hoje recebendo revelação, dizendo que o anjo trouxe, veio uma visão nova, teve uma revelação de Deus, uma visão contrária ao evangelho, contrário àquilo que está na palavra, contrário àquilo que Jesus ensinou. Paulo adverte os irmãos, porque Paulo sabia, inspirado por Deus, que isso ia acontecer. Muitos homens iam se levantar dizendo que recebeu visão de Deus, revelação de Deus, criando um movimento dentro da igreja, criando ensinamentos, criando meios que está levando o povo a sair da sã doutrina, apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. Então isso é muito sério, queridos. Você está sendo prudente com a doutrina que você está sendo ensinado. Você está sendo prudente com quem está te ensinando. O que é que está te ensinando? Então Paulo diz aqui aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Orienta os Gálatas que se eles tivessem levado para o outro ensino, outro evangelho, eles iriam sofrer. Porque eles estavam seguindo o evangelho anátema. Todo o ensino do evangelho que não for baseado no que Jesus e os apóstolos ensinaram é um evangelho anátema. Por isso que eu sempre digo que vou continuar pregando isso e combatendo e corrigindo e repreendendo. Esses movimentos de campanha dentro das igrejas é um outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. Esses movimentos dentro da igreja místico, de poder sobrenatural, isso, aquilo, outro, as pessoas tendo revelação, vendo anjo dentro da igreja com bola de fogo, com bandeja de vitória, isso é um outro evangelho. Os apóstolos não ensinaram isso e nem Jesus. Você tem que estar atento para não ser levado por falsos evangelho anátema, doutrinas vãs que não te levam a Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer aos Coríntios, agora na segunda carta, no capítulo 11, versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo diz, olha, assim como o diabo enganou a Eva, eu tenho medo, eu fico temoroso por vocês, para que o diabo não vos engane, para que vocês não sejam enganados, porque se vocês receber um outro evangelho do qual esse que a gente não ensinou, se não for esse que a gente ensinou, se for outro que a gente não ensinou, vocês vão sofrer. Eu tenho medo, sabe por quê? Aí o apóstolo Paulo continua dizendo ainda lá no versículo 13. Ele diz, porque o diabo, ele tem colocado no meio de vós os seus ministros transfigurados de ministro de Deus, mas são ministros de Satanás dentro do meio do povo de Deus, ensinando nos púlpitos, falsos pastores que são ministros do diabo e não de Deus. Conduzindo o povo ao falso evangelho, falsa doutrina, fazendo o povo apostatar da fé, desviar-se da fé, seguindo doutrina de demônio. É muito sério isso, meus amados. Reflitam nisso. E Paulo chega a advertir os irmãos. E lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 3, dá uma lidinha lá. Paulo diz aos irmãos, olha, se vocês não permanecerem nesse evangelho que nós ensinamos a vocês, e seguir outros, vocês não podem se salvarem. Vocês não podem estar no caminho da salvação se não estiver dentro do ensino, da doutrina, do verdadeiro evangelho. Se você estiver seguindo outra orientação, outra doutrina, outro evangelho, vocês não podem se salvar, porque salvação só quem pode ter é quem está seguindo na direção do evangelho de Jesus Cristo. Paulo orienta os coríntios aqui, chega a orientar os irmãos em Coríntios, que se eles for para outro evangelho, eles creram em vão em Jesus Cristo.
porque não estão na doutrina de Cristo, se deixam levar por outros ensinamentos. Por isso é que ele dá uma orientação tão séria a Timóteo. Ele diz assim a Timóteo, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Paulo está orientando a Timóteo, tem cuidado da doutrina, Timóteo. Presta atenção, não se deixa desviar, porque se tu estiver na verdadeira doutrina, tu vai estar salvo e os que te ouvem, aqueles que tu vai ensinar, vão estar no caminho da salvação. Mas se tu partir para outro ensino, tu se perde, quem está recebendo o teu ensino vai se perder também. Então quero convidar você, é muito sério. A questão da doutrina verdadeira, você ser prudente e analisar. Será que aquilo que você está sendo orientado, ensinado, será que esse conceito de fé, de busca de bênção, de prosperidade, que tu estás seguindo, esse movimento que tu está vivendo, é a sã doutrina, é o Evangelho de Jesus? Cuidado, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, meu irmão. A tua salvação depende da tua caminhada com Deus, dentro da orientação que Deus dá. Não dentro do que o homem prega lá no púlpito, não dentro do que a igreja ensina, mas dentro do que Jesus e os apóstolos ensinaram. Dentro dos conceitos do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quero repetir o que Paulo disse aqui a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Paulo diz... Se alguém ensinar alguma outra doutrina, se não for conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é soberba, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras. São homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, que visam ganhos. Desses, aparta-te. Se aparta desses. Sai desses ensinamentos, sai da direção desses homens, aparta-te desses homens, porque senão tu vai se perder nos ensinos que eles estão te dando, que não é o ensino do Evangelho verdadeiro de Cristo. Então deixa essa orientação para vocês, preste atenção, meu irmão. Hoje as igrejas evangélicas estão corrompidas, apostataram da fé, é muita coisa dentro dela, é muito movimento, é muita inovação, é muita novidade, que está fora do que Jesus ensinou. Nada do que hoje muitos estão vivendo dentro dessas igrejas, através dessas campanhas. Meu irmão, campanha de prosperidade, de vitória, isso não é o Evangelho de Jesus, não. Sai desse caminho, meu irmão, sai dessa ilusão. Volta-te para a doutrina, analisa as Escrituras Sagradas, analisa o Evangelho de Cristo que foi pregado pelos apóstolos, analisa o que Jesus ensinou, para ver se tu está verdadeiramente na sã doutrina ou se tu está andando enganado. Sofrerás se não tiver na sã doutrina, serás decepcionado se não estiver seguindo o verdadeiro ensino de Jesus Cristo. Então é muito importante essa orientação. Deixo para você isso, reflita nisso, seja prudente com a sua fé, por onde você está sendo orientado, conduzido, instruído. E eu deixo um conselho para encerrar esse vídeo, que Paulo deixou para Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Portanto, eu, evangelista Wellington Ramos, convido você, visita o meu canal no YouTube, se inscreva lá, manda o teu likezinho e entra na nossa página no Face, manda a tua solicitação de amizade, manda a tua curtida, compartilha os nossos vídeos e tem muito conteúdo, tem muita obra boa de instrução, de ensino para abrir os teus olhos, como agora você está recebendo nesse vídeo essa instrução. Fica na paz, se interesse, busque, escapa por tua vida, seja prudente e analisa onde você está sendo conduzido, orientado e ensinado. Essa é a orientação de Deus para você, em nome de Jesus. Fique na paz.